Olá, sou Carlos Etorto, metalurgista, professor do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o refino secundário em tempos de coronavírus. O refino secundário é a etapa onde a gente tempera o aço líquido. Esse tempera, entre aspas, não tem nada a ver com o tratamento térmico de têmpera. Quando eu falo temperamos aqui, eu estou falando no sentido de fazer o ajuste térmico e químico. A gente vai colocar uns temperinhos lá, uns pozinhos mágicos, para conseguir o aço desejado. Eu uso esse termo assim como eu uso o termo do aço que está saindo do convertedor LD ou do forno elétrico arco, que eu uso o termo aço cru. Porque lá a gente está só queimando carbono ou está fundindo sucata e a gente não toma tanto cuidado com termos de composição química final. Lá é só gás, trabalhar rápido para fazer uma produtividade alta, que o ajuste a gente vai fazer aqui no refino secundário. Então, como eu disse, os objetivos vão ser o ajuste térmico, que é conseguir uma faixa estreita de temperatura, que é extremamente importante para a etapa posterior, que é o lingotamento contínuo, que apesar dele ser extremamente rápido, produtivo, com qualidade, com menos defeitos, ele exige um controle térmico muito rigoroso. Senão a gente pode encontrar um dos piores defeitos, um dos piores acidentes que pode acontecer na estação de lingotamento contínuo, que é o rompimento de pele. Quando eu for falar de lingotamento contínuo, eu falo de rompimento de pele. Aqui, então, temos o ajuste térmico e o ajuste químico. E é importante ressaltar que o ajuste químico não se limita à adição de elementos de liga. Sim, isso é um ajuste químico, mas tem também a retirada de impurezas, que também faz parte do refino secundário. Ele é definido como trabalho metalúrgico de refino ou ajuste da composição química e temperatura após o refino primário. Porque eu falei, os objetivos do refino secundário são aumento da produtividade, também tem relação com o que eu acabei de falar. Você toca o cacete no LD ou no forno elétrico arco, faz rápido, que aí você não gasta a grande capacidade, a vocação desses reatores com o refino, com o ajuste fino. Vamos fazer o ajuste fino aqui no refino secundário, que é a vocação desse reator, então ele vai fazer mais rápido. Então a gente aumenta a produtividade. Melhora o controle da temperatura. Atingir limites estreitos de composição química e propriedades mecânicas. Na verdade, as propriedades mecânicas vão ser consequência da composição química e do tratamento térmico. O tratamento térmico, para funcionar, tem que atender à composição química. Então, atingindo composição química, o resto a gente tem condições de chegar. Atingir teores baixos de gases dissolvidos. Isso não deixa de ser atendimento de composição química, mas é um caso particular que a gente está retirando os gases que estão dissolvidos no banho. Lembrando que quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade. Quando esfriar, esses gases tendem a sair. Se eles estiverem saindo durante a solidificação, vão dar bolhas que vão dar problemas. Atingir teores baixos de enxofre e carbono dissolvido. Em relação ao enxofre, a gente pode ter trabalhado lá com o pré-tratamento do Gusa, que já vai ter retirado grande parte do enxofre. Se eu quiser enxofre realmente baixo, eu posso fazer uma nova dessulfuração aqui na refino secundário, além da retirada de carbono, se eu tiver atrás dos aços ultra baixo carbono, de teores extremamente baixos de carbono. E eu vou falar disso daqui a pouco. E o etc. é aquele ponto que a gente fala, será que eu esqueci alguma coisa? Não sei, então vou colocar um etc. que aí eu me garanto. As operações unitárias que definem um refino secundário são as seguintes: tratamento sob vácuo para remoção de gases, agitação por borbulhamento de gás para homogeneizar o banho, mistura completa de adições, refino de aço pelo uso de escória sintética, manutenção de uma atmosfera de gás inerte na panela e aquecimento do aço líquido. Uma ou mais dessas operações unitárias constituem um refino secundário. O refino secundário pode ser classificado em sistemas com injeção,
ou sistema com tratamento do ácido sob vácuo. Sistema com injeção, a gente vai estar injetando um gás inerte e qualquer outro elemento que a gente vai injetar, mas principalmente injeção de gás inerte para fazer homogeneização térmica e química. E quando está falando de tratamento do gás sob vácuo, a gente faz um ambiente com baixa pressão. Essa pressão é muito interessante porque, lembra do carbono que eu falei, ultra baixo carbono? A reação da oxidação do carbono vai ser carbono dissolvido mais oxigênio dissolvido, dando CO gás. Toda reação química tem uma constante de equilíbrio, o K. O K vai ser a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes. Produto é o gás CO. Então a pressão de CO vai estimar a atividade do CO. Os reagentes, o carbono e o oxigênio dissolvido. Como estão em baixos teores, a gente pode usar o teor como estimativa para a atividade. Se eu quiser abaixar o denominador, eu tenho que abaixar o numerador. Para diminuir o valor da pressão do CO, eu diminuo a pressão do sistema. Aí eu trabalho sob vácuo e consigo trabalhar com ácidos ultra baixos carbonos, além de eliminar todo outro qualquer gás que esteja dissolvido no meu banho. Hoje vou só apresentar o forno panela. Ele tem muita semelhança com o forno elétrico a arco, que a gente viu um pouco ali atrás. No forno panela, a gente também tem 3 eletrodos. Esses eletrodos têm uma bitola menor do que o forno elétrico a arco, muito menor. A potência é muito menor, porque aqui a gente está só com ajuste fino. Ele vai ter um controle de temperatura por volta de 3 a 5 graus por minuto, o que é uma quantidade de energia enorme, mas não chega aos pés da potência do forno panela. Aí tem esses eletrodos. Os eletrodos ficam imersos na escória para evitar que a radiação danifique os refratários. É uma escória espumante, mesma história do forno elétrico a arco. A gente tem injeção de argônio por baixo. Esse argônio vai agitar o banho, fazendo uma homogeneização química e térmica, garantindo que todo o meu reator esteja a uma mesma temperatura e com a mesma composição química. Eu posso fazer a adição aqui por esse cone, por esse sistema de injeção de escória sintética. Isso aqui é um tubo de injeção que não está em todo o forno panela não, mas se você quiser fazer uma dessulfuração mais robusta, por exemplo, você pode fazer a injeção de agente dessulfurante por esse tubo de injeção aqui. Ele é recoberto com um tubo metálico, recoberto com refratário. A adição de elementos de liga ela pode ser feita por meio de arames, que eles vão sendo alimentados aqui e vão dissolver, fundir e se dissolver aqui no banho, e esse argônio vai agitar. Então vamos lá, vamos tentar voltar um pouco atrás. Adiantei demais e não me detalhei, né, nos objetivos. Ajuste térmico. O forno panela faz? Faz. A gente tem um ajuste térmico aqui, aumento de temperatura usando os eletrodos. Ajuste químico. O ajuste químico a gente pode estar falando de retirada de impurezas. Ele retira impurezas? Retira. Esse argônio soprado aqui por baixo, ele vai formar bolhas que vão arrastar o aço até a interface metal-escória. Essa escória tem capacidade de capturar qualquer inclusão não metálica que esteja no meu banho. Então essas inclusões são arrastadas pelo movimento do argônio, passam pela escória, são capturadas pela escória, você está eliminando impureza. Além disso, a própria bolha, como é uma bolha de argônio, se tem um argônio lá dentro, não tem nenhum outro gás. Isso quer dizer que a pressão parcial do hidrogênio, por exemplo, dentro dessa bolha, é nula. Então, a sua constante de reação hidrogênio dissolvido para hidrogênio gás, sabendo que a atividade do hidrogênio gás vai ser a pressão de hidrogênio, aqui dentro é nulo, então tem uma facilidade de capturar o hidrogênio que esteja dissolvido. Vamos lá, então a gente tem ajuste químico,
ajuste térmico, adição de elementos de liga. Sim, tem a adição de elementos de liga por arame, pode ser a granel também. Homogeneização térmica e química, é o próprio argônio aqui que vai garantir essa homogeneização, com a mistura do banho, com a agitação do banho, que vai fazer com que ele passe por todo o volume e vai ajudar a homogeneizar. E creio que eu estou já me repetindo nesse assunto. Ele tem uma estrutura de aço revestida com refratário, é a própria panela de aciaria, que ela é levada para a estação forno-panela. O forno-panela, então, em si, é essa tampa, por onde entram os eletrodos, e todo o processo, todo o trabalho metalúrgico é realizado na panela de aciaria. Então, esse é o famoso forno-panela. No nosso próximo encontro, vou falar de algum outro reator, que eu, para ser sincero, ainda não tenho certeza de qual que eu vou falar. Adoro o RH, é o trabalho que eu fiz no meu doutorado. Ainda tem o caso AB, que é fantástico também, mas o caso AB eu acho que vou deixar para depois do RH. Tem o VD e o VOD. E eu vou decidir. Vocês vão saber até o dia da nossa próxima aula. Agradeço a atenção e nos vemos em breve. Um abraço e até mais.